De todas as coisas que a esquerda fez enquanto esteve no poder, a pior de todas, sem sombra de dúvida, mas sem sombra de dúvida mesmo, foi ter aniquilado com a inteligência a capacidade de interpretação textual, fatual dos brasileiros. As pessoas leem e não conseguem entender o que está escrito. Isso é muito grave. Elas assistem um vídeo e não conseguem entender o que está sendo dito. E por que eu tô falando todas essas coisas? Porque dessa vez quem está no centro, assim, do olho do furacão é Carlos Bolsonaro, que resolveu twittar, e quando Carlos Bolsonaro twita, acaba o mundo. Pronto. Ele está acabando com a democracia! É a instauração da dentadura no Brasil. A dentadura Bolsonaro, nós avisamos que iria ter a dentadura Bolsonaro. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero pedir, por favor, que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Isso é realmente muito, muito importante. E também recomendar uma leitura muito boa para vocês compreenderem um pouco melhor o que está acontecendo. Esta leitura aqui, O Terrorismo Intelectual, que vai falar sobre as coisas que acontecem na mídia, nas universidades e essa crise da inteligência que aqui no Brasil está assim num estágio super avançado. Ontem a gente presenciou na internet assim o Festival do Morteiro Anal. Carlos Bolsonaro tuitou e a extrema imprensa, a isentosfera, os idiotas úteis, geral começou a dizer que Carlos Bolsonaro estava pregando a ditadura, queria acabar com a democracia, pipipi, popopó. O que vocês vão ver no vídeo de hoje é assim o exemplo mais ululante do que significa analfabetismo funcional. Antes de eu ler o tweet original do Carlos Bolsonaro, vamos dar uma olhadinha em como é que a extrema imprensa noticiou o fato. Começando aqui pelo G1. Carlos Bolsonaro diz que país não terá transformação rápida por vias democráticas e é criticado por autoridades. Aí a gente vai olhar lá, né? São aquelas autoridades que não viam problema nenhum na antiga gestão social, comunista ou nazista, sei lá eu como definir aquele projeto de poder totalitário que a gente tinha no país há pouco tempo. Aquilo não era problema. O problema é o tweet do Carlos Bolsonaro. Isso sim é uma ameaça à democracia. Terra 02 diz que não haverá transformação por vias democráticas. Não, grava bem porque a gente vai ler o tweet original. O Terra disse que o Carlos Bolsonaro falou que não haverá transformação por vias democráticas. Para fechar aqui, a Folha de São Paulo. Carlos Bolsonaro diz que país não terá transformação rápida por vias democráticas. Filho do presidente é alvo de críticas após declarações em rede social, blá 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 blá. Ah não, tem mais um. O ANTA, vamos ver o que o ANTA disse. Carlos Bolsonaro e as vias democráticas. Carlos Bolsonaro acaba de escrever no Twitter que, por vias democráticas, a transformação do Brasil não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer? Se pelas vias democráticas a mudança não é rápida o suficiente, o que exatamente o vereador do Rio de Janeiro e filho do presidente da República sugere? Talvez que as pessoas tenham um pouco mais de paciência, porque a realidade não é a Disney. Talvez passou isso pela cabeça de vocês, claro que não, né, Anta? Eu não sei, assim, se os caras são burros mesmo ou se eles estão mal intencionados. Vou deixar essa dúvida no ar. Aí, assim, pra coroar, a gente acha que a gente já viu tudo, né? Quando a gente abre o Twitter, a gente vê Ciro Gomes citando Felipe Neto. A que nível nós chegamos neste Brasil? Não é zoeira? Vejam com seus próprios olhos. Nós vamos ensinar a estes projetinhos de Hitler tropical que o Brasil não é a fazenda deles. A democracia é intocável. Isso vindo da boca de Ciro Gomes já é um meme pronto. Mas vamos ver o que o garoto espertinho que eu falei no vídeo de ontem, que não assistiu ainda, assista. Carlos Bolsonaro acaba de dizer com todas as letras: não é possível mudar o país por vias democráticas. Cara, gente, pelo amor de Deus!
E em qual escola? Na escola brasileira, né? Só pode ter sido na escola brasileira que uma pessoa leu o Twitter do Bolsonaro e interpretou desse jeito. Foi a escola brasileira que fez isso com o cérebro da pessoa. Tô falando pra vocês, socialismo, socioconstrutivismo, todas essas coisas são doenças mentais. Não é nem uma usurpação, é uma doença mental mesmo. Aí ele continua aqui. Vou repetir, se você está calado neste momento, você é conivente. Todas as ameaças estão sendo feitas. A democracia está em risco novamente, né? Ciro Gomes, com o patrocínio do partido chinês, que é sabidamente uma ditadura, não é ameaça à democracia. A ameaça à democracia é Carlos Bolsonaro no Twitter. Vamos mais um, então. Para fechar aqui, Sâmia Bonfim. Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, declarou publicamente sua descrença nas vias democráticas para a transformação que o Brasil quer. É um discursinho golpista e autoritário, isso vindo da Sâmia, que é do PSOL, não preciso dizer, né? PSOL do Adélio Bispo, que deu a facada no Bolsonaro, isso é democracia para eles. É um inequívoco ataque à democracia. É um grito por ditadura? Urge unidade democrática. Agora, vamos fazer o seguinte. Antes de eu ler o tweet aqui original do Carlos Bolsonaro, eu só vou explicar mais uma vez o que é desinformação, tá? Mentira é quando a gente conta algo totalmente falso. Se eu chegar aqui pra vocês e disser, olha gente, eu sou loira de olhos azuis, é uma mentira. Agora, desinformação é quando a gente pega pedaços de verdade e monta de uma maneira que o resultado final pareça exatamente o oposto do que é a realidade. Então vocês viram aqui a extrema imprensa, a lacrosfera, isentosfera, esse pessoalzinho aí todo dizendo que Carlos Bolsonaro claramente disse no Twitter que queria a ditadura e que a democracia não funcionava. Agora vamos ler o que ele disse. Primeiro lugar, foi uma sequência de 3 tweets, tá? E eles pegaram, isolaram um e alguns ainda isolaram uma frase dentro desse um. Vamos ler desde o começo. O que ele começou dizendo? O governo Bolsonaro vem desfazendo absurdos que nos meteram no limbo e tenta nos recolocar nos eixos. O enredo contado por grupelhos e os motivos cada vez mais claros, dinheiro, né? Lamentavelmente são rapidamente absorvidos por inocentes, os avanços ignorados e os malfeitores esquecidos. E aí vem o malfadado tweet. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Vamos de novo. Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. O que ele está dizendo? Que nessa via democrática que a gente escolheu, as coisas não vão acontecer da noite para o dia. As pessoas têm que ter paciência e parar de ficar dando bote na internet por qualquer coisinha que a extrema imprensa noticia. A extrema imprensa noticiou, não vou mais apoiar o Bolsonaro. Este é o recado. Vamos continuar lendo. E se acontecer, porque tem a possibilidade de não acontecerem essas mudanças, né? A gente vive aqui na realidade, não na Disney. Só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. Ele tá mentindo, ele tá falando alguma coisa que não é verdade aqui. E para fechar, ele diz o seguinte: como meu pai, também estou muito tranquilo e o poder jamais me seduziu. Boa sorte sempre a todos nós. Então, para assim, fechar com a pá de cal, ele diz que o poder jamais seduziu nem ele, nem o pai dele. E o que é uma ditadura? É uma pessoa que é seduzida pelo poder e que quer mandar em tudo e vai ser o que ela diz que vai ser. É assim que funciona uma ditadura. Ele mesmo está dizendo aqui. Então fica muito claro lendo a sequência toda, e mesmo que a gente lesse só a frase que ele escreveu, que ele disse que por vias democráticas não vai ser nessa velocidade que o pessoal tá achando que ia ser. Tem gente que elegeu o Bolsonaro e achou que o Bolsonaro ia chegar lá no outro dia, ia sacar a varinha de condão dele e dizer: faça-se um país próspero e totalmente livre do socialismo, prilim pim pim, e ia surgir ali um novo país magicamente. Não é assim que as coisas funcionam.
Quem lê e consegue interpretar um texto entendeu claramente, mas é claro, né? A extrema imprensa conta ainda com o auxílio do analfabetismo funcional dos brasileiros, um patrocínio exclusivo Paulo Freire. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no que o BolsoKid falou, porque eu achei muito bom assim o discurso que ele fez lá na Câmara dos Deputados ontem e ilustra muito bem essa situação toda. Presta atenção. Olha essa parada aqui, senhora presidente. A democracia é a pior forma de governo. Sabe quem falou essa frase? Winston Churchill. Se ele fosse deputado, filho do presidente, os opositores parariam por aí e não seguiriam a ler a mensagem, que termina, com exceção de todas as demais. O que o Carlos Bolsonaro falou não tem nada demais. Esses daí que até ontem estavam mandando dinheiro para Cuba, babando ovo de Fidel Castro, enviando dinheiro para a Venezuela, amantes de ditaduras, são incapazes de repudiar o governo, a narcoditadura de Maduro, vem querer posar aqui diamante da democracia. Carlos Bolsonaro não falou nada demais. As coisas numa democracia demoram, porque exigem debate. Ele falou só isso. Não temos condições de mudar, né? Não temos condições de mudar o Brasil na velocidade em que gostaríamos, senhora presidente. Mais um minuto para concluir, por favor, presidente. Para concluir, deputado. Não consegue nem ouvir o contraditório, sem ficar quieto. Fica quieto e seja um pouquinho democrático, pelo menos na frente do público. O Carlos Bolsonaro falou simplesmente isso, presidente. Quem aqui não sabe disso? A gente debate, a gente fala. Por nós, teria outra velocidade, mas o tempo do Congresso não é o tempo da sociedade. Ponto. Agora os urubus podem continuar tripudiando aí e falando que defendem a liberdade, quando na verdade roubaram muito, entregaram para Maduro, entregaram para Cuba via Porto de Mariel, via Mais Médicos, e agora sim estamos tendo verdadeiramente uma democracia. Porque antes da eleição, só um candidato que foi para o segundo turno é que respeitava a liberdade de imprensa. O outro, que graças a Deus perdeu, falava em regular. Então viva o Brasil e viva as liberdades. Então tá aí, né? Tá muito claro o recado. É o seguinte, pessoal, até quando vocês vão ficar deixando a extrema imprensa pautar o discurso de vocês? Até quando vocês vão ter extrema imprensa, mídia, Globo, seja lá o que for, como fonte de informação de vocês? Será que vocês não sabem que eles estão numa crise financeira tremenda, provocada justamente porque Bolsonaro está na presidência e parou de fazer conluio com a imprensa? E é por isso que eles atacam Bolsonaro o dia todo, porque se Bolsonaro desse dinheiro para a imprensa, vocês acham que eles não iam estar bem quietinhos? Eles ficaram quietinhos durante todos esses anos em que o PT, o PSDB, essa gente toda de esquerda esteve no poder executando um projeto totalitário. Eles recebiam o cala-boca e faziam o papel deles. Quando a coisa ficou impossível de esconder, o que eles fizeram? Eles passaram a denunciar somente a corrupção, somente o roubo, sem falar que o fruto desse roubo foi para financiar ditaduras, que o que estava sendo colocado em curso aqui no país era um projeto totalitário de poder que tudo convergia para que o nosso país se tornasse uma Cuba, uma China, uma Venezuela. Ou será que vocês esqueceram quem é que estava no poder antes? Ou será que vocês esqueceram quem eram as opções durante a eleição? Agora, qualquer coisinha que acontece que a extrema imprensa fala, esta maravilhosa direita no Brasil, começa a cair de pau em cima do presidente. Quando é que vocês acharam que Bolsonaro fez acordo com eles? Foi antes ou foi depois da facada? Acorda, pelo amor de Deus. Eles querem ver o Bolsonaro 7 palmos abaixo da terra. É isso que eles querem. E eles não vão sossegar enquanto eles não conseguirem. Ou vocês param de dar ouvidos e de engrossar esse coro contra o presidente, ou a coisa vai ficar muito feia, porque Bolsonaro não tem nem um ano de governo e ele fez muitas coisas boas, que é óbvio que a imprensa não noticia. Eles estão preocupados o dia todo em atacar Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. E para aqueles que cobram a respeito de Flávio Bolsonaro, eu não vou ter tempo de desenvolver no vídeo aqui hoje, mas eu vou deixar 2 links aqui, um do canal Terça Livre, outro do canal Comunicação e Política, e vocês, por favor, assistam esses 2 vídeos, reflitam,
Pensem, a situação que nós vivemos é muito grave. É exatamente isso que Olavo de Carvalho descrevia quando ele dizia que não adiantava a gente eleger um presidente sem fazer a revolução cultural. Acordem, parem de ser pautados pelo discurso da mídia ou então o pouco que a gente conquistou até agora vai por água abaixo, vai retroceder e eu não preciso dizer para vocês o que vai acontecer com o país, né? E então, para fechar o vídeo, eu vou dizer aqui pela última vez. Enquanto vocês deixarem a extrema imprensa pautar o discurso e os pensamentos de vocês, este país não vai para frente.